Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Nos perdoe, tivemos um problema técnico, né? Quando a gente trabalha com a internet, essas coisas acontecem, amém? Então agora nós vamos orar, né, para começar a transmissão. Que Deus nos abençoe. Te convido a fechar os olhos, vamos orar e depois compartilhe essa palavra com outras pessoas, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nós colocamos agora as nossas vidas e pedimos que o Senhor abençoe cada vida que neste momento vai receber a Tua palavra, cada vida que vai ser ministrada. Senhor, que a graça de Deus esteja alcançando cada lar, que o Senhor abençoe neste momento, Pai, todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, que ela possa produzir frutos para Teu louvor e para a Tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de hoje, ela é uma continuação da mensagem de quarta-feira passada, que nós pregamos, né? Que Deus tem um compromisso com você. Amém? Então hoje nós vamos continuar falando disso, porque nós começamos a falar do compromisso que Deus tem com todo aquele que tem o desejo de buscá-lo, de servi-lo, todo aquele que vai a Ele, né? E procura por ajuda. Deus não abandona, Deus não desampara. E nós estávamos falando que ao longo de toda a história bíblica, Deus fez alianças com os homens. Isso é nada mais que uma prova de que Deus se importa com a gente, amém? E ao longo dessa história toda, Deus fez 7 alianças. E semana passada falei sobre 4 e hoje vou falar sobre as outras 3. Então, só para a gente relembrar, para continuar a mensagem de onde paramos na semana passada, eu falei que Deus fez a primeira aliança lá no Jardim do Éden, assim que Ele criou o homem, né? Ele fez uma aliança com Adão e com Eva também. Então, naquela primeira aliança, quando Ele entregou todo o jardim, né, aos cuidados do homem, para se alimentar dele, né, para dominar os animais, a natureza, Deus mostrou o seu compromisso com a sua criação. Amém? E depois, quando o homem caiu, aí Deus também fez uma outra aliança com Adão, e esta aliança mostra o compromisso de Deus com a salvação do homem. Por quê? Porque o homem pecou, Deus poderia simplesmente ter destruído o homem, né, ter feito um homem que o obedecesse, que o honrasse, mas Deus preferiu, né, redimir essa criação. Então Ele fez uma outra aliança. E lá em Gênesis 3,15 tem a grande promessa de que da descendência de uma mulher Ele enviaria o Salvador para pisar na cabeça da serpente. Então aí nós vemos Deus então se comprometendo com a salvação do mundo. Aí um pouco depois, quando veio o dilúvio, Deus salvou a família de Noé. Aí Deus faz então a terceira aliança com Noé, onde Ele se compromete a cuidar da humanidade. Deus entrega para Noé novamente uma terra, né? Entrega tudo para ele administrar, para multiplicar, para encher essa terra e faz uma promessa de que a terra nunca mais seria destruída por água. E aí nós temos o arco-íris como a prova, né, dessa promessa de Deus. E a quarta aliança que nós vimos na semana passada veio algumas gerações à frente, quando Deus escolhe Abraão para dele fazer uma grande nação, que hoje é o povo de Israel. E Deus então prometeu que através de Abraão, Ele abençoaria todas as famílias da terra. Então nessa quarta aliança nós vemos um Deus que se compromete com as nossas famílias, amém? Então Deus tem um compromisso com a sua família, com a sua casa. E hoje então nós vamos continuar, nós vamos para a quinta aliança. E eu peço que você abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 24, no verso 3. Amém? Êxodo 24, 3. Diz assim: Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros.
E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então agora nós vamos para a quinta aliança, que foi a aliança que Deus fez com Moisés, e é lógico, através de Moisés, com toda a nação de Israel e com todo aquele que recebesse a palavra do Senhor antes da vinda do Senhor Jesus. Amém? E aqui então, anos depois de Abraão, que foi a última aliança que nós falamos, Deus cumpriu a promessa, Deus deu Isaac, fez de Isaac um homem também frutífero, abençoado, próspero. Depois de Isaac veio Jacó, e Jacó começou a multiplicar a geração santa. E com a fome que veio, a família de Jacó precisou ir para o Egito. E lá Deus cumpriu literalmente essa palavra que Deus tinha dado para Abraão, que a descendência dele seria como a areia da praia e como as estrelas do céu. Porque eles se multiplicaram de uma tal forma que o faraó ficou com medo de uma rebelião, porque havia mais hebreus do que egípcios dentro da terra do Egito, de tanto que eles se multiplicaram, ali naquela região que eles moravam. Então o faraó colocou um jugo sobre o povo e eles começaram a trabalhar como escravos. E aí nós sabemos que Deus enviou Moisés, Moisés nasceu, depois ele fugiu, depois ele voltou e foi retirar, libertar o povo da escravidão do Egito. E aqui na ida para Canaã, que eles voltariam para a terra de Abraão, bem ali no deserto, Deus deu então a Moisés os 10 mandamentos que nós conhecemos e toda a lei. E quando ele deu todas essas palavras, Moisés desceu do monte, leu para o povo as palavras de Deus, eles fizeram um sacrifício de animais e uma parte deste sangue, então ele espargiu sobre o povo. Aí vem então a velha aliança, o Velho Testamento que nós chamamos, porque é a aliança que Deus fez com Israel através de Moisés. E aqui, qual era a promessa de Deus, nessa aliança? Deus estava dando para Israel, fazendo de Israel, um povo escravo, uma nação, um povo agora livre. E Deus deu todo um sistema de leis, de sacrifícios, para que o povo o servisse. Então estava mostrando aqui claramente nessa aliança, que inclusive para você receber o perdão dos seus pecados, aí fica estabelecido, que era necessário se sacrificar um cordeiro para perdão dos pecados, que nessa aliança aqui Deus faz um compromisso então com o seu povo. Então nós aprendemos que nessa aliança com Moisés, Deus, ele tem compromisso com o seu povo. Aquele povo que ele escolhe, ele tem um compromisso. E eu digo para você, irmão, que Deus tem um compromisso com você. Ele escolheu você, ele te tirou da escravidão do pecado, ele te libertou, Ele é o teu Deus. Então ele tem um compromisso com você. Ele se importa com a sua vida. E aqui então nesta aliança Deus mostra esse compromisso, Deus protege o povo, Deus abençoa o povo, os 40 anos que eles ficaram ali no deserto, Deus os guardou, Deus os colocou em Canaã como ele havia prometido, e essa geração ali continuou na verdade a crescer, frutificar. Depois vieram o período dos juízes, que nós temos um livro na Bíblia. E você não perca as nossas próximas aulas de escola bíblica, que nós vamos estudar o livro de Josué e Juízes, amém? Aí nós vamos aprender um pouquinho mais e depois essas aulas também vão estar disponíveis no YouTube. E depois então, que este povo foi crescendo, depois dos juízes veio o período dos reis. E um desses reis, Deus também escolheu para fazer uma linhagem santa. Então, eu vou pedir para você abrir comigo em 2 Samuel, capítulo 7, verso 8. 2 Samuel 7, 8. É lógico que é um rei muito conhecido, 2 Samuel 7, 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo
a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Amém? Nós vamos parar até aqui. Não, vamos continuar mais um pouquinho. Peraí, nós vamos chegar na palavrinha-chave aqui. De novo, 14. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então, anos depois que Deus fez essa aliança com Moisés, e é lógico, nós estamos aqui falando de várias alianças, os homens sempre quebram as alianças com Deus nas suas falhas humanas, mas todas elas, com exceção a do Éden, que o homem saiu do Éden, todas elas ainda estão valendo, tá bom? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, uma aliança veio, passou por cima da outra e Deus fez outra, não, Todas elas têm as suas bênçãos, até a do Éden tem bênção, só que nós não estamos mais no Éden. Então, hoje nós habitamos nessa terra aqui, amém? Só que é lógico, o mesmo compromisso que Deus tinha com Adão, com Eva e com toda a criação, Deus continua tendo sim. O homem destrói a criação, mas Deus tem um compromisso com a sua criação. Jesus falou lá em Mateus 6 que Deus veste até a erva do campo, Deus alimenta os passarinhos, muito mais Ele cuida de nós, amém? Então, todas essas alianças estão valendo sim, tá? E aqui, essa aliança com Davi, então, gerações depois ainda de Moisés, no período dos reis, quando Deus tirou Saul do trono, porque Saul não obedecia a Deus, Saul ignorava a vontade de Deus para ele, e Deus então escolheu Davi, que era um homem segundo o seu coração, e Davi queria agradar tanto a Deus que desejou construir uma casa para o Senhor. E nós sabemos que depois quem construiu foi Salomão, porque Deus falou que quem construiria seria o filho dele. Só que Deus aqui no verso 16, ele fez uma promessa, Assim como ele tirou ele de lá da malhada, tirou ele de trás das ovelhas e colocou ele no trono. Deus prometeu que a casa de Davi, o reino dele seria eterno, que sempre teria um descendente para o trono de Davi. Mas se nós pensarmos, Davi era rei de Israel. Israel é uma nação hoje democrática, então não existe monarquia lá, Eles têm primeiro-ministro, se não me falha a memória, mas é uma democracia, então tem um representante da nação, não é um rei. O período dos reis foi até o período ali do cativeiro. Depois já não foram mais descendentes de Davi que se assentaram no trono de Israel. Aí Israel sempre foi subjugado por reinos. Aí quando Israel virou uma nação novamente em 1948, se não me falha a memória, foi depois da Segunda Guerra Mundial, aí sim a Israel começou a ser governada por homens, mas não nessa linhagem. Mas Deus prometeu que esse trono seria eterno. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que um dia um descendente de Davi, descendente legítimo por parte de mãe, por parte de pai,
se assentaria no trono de Davi para sempre. Deus não está falando mais do governo desta terra. Deus não está falando mais de homens se assentando em cadeiras de poder, mas Deus está falando do Filho dele, Jesus Cristo, descendente de Davi, né? Ele é chamado na Bíblia de raiz, né? De Davi, o leão da tribo de Judá, né? A raiz de Jessé também. Ele é chamado, né, de descendente de Davi. Então, esse Jesus um dia vai se assentar sim no trono e para julgar a humanidade toda. Então, esta aliança com Davi, ela está valendo, mas ela ainda não se cumpriu totalmente, porque Jesus ainda não voltou para julgar, Jesus ainda não voltou para ser rei. Primeiro ele veio como Salvador, mas quando ele voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vai se assentar no trono de Davi e ele vai julgar as nações segundo a palavra de Deus com justiça e os povos com retidão. Amém? Então, essa aliança do Senhor aí está valendo também. Deus tem um compromisso, né? Deus tem um compromisso conosco, Deus tem um compromisso com o nosso futuro. É uma aliança que ainda vai, né, se completar quando Jesus vier para julgar a terra. Amém? Mas você ainda vai entender o que eu quero dizer. Bom, estamos debaixo de todas essas alianças, mas para que inclusive se cumprisse essa última de Davi que nós lemos, que já é a sexta aliança, onde Jesus vai se assentar no trono de Davi, é necessário se estabelecer a última. E aqui nós estamos hoje, né, debaixo dessa aliança, temos as bênçãos de todas as outras, mas é a da nossa era, a mais importante de todas, que é a nova aliança. E eu peço que você abra comigo no livro de Lucas, capítulo 22, verso 7. Lucas 22, 7. E nós vamos ver, então, Jesus fazendo essa nova aliança, amém? Lucas 22, 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E aí no verso 14: Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei o fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Na Bíblia Almeida Atualizada, diz que este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Amém? Então, inclusive falamos semana passada, né, que a palavra aliança, ela aparece de diversas formas, né, concerto, pacto, aqui aparece testamento. Amém? Então, aqui Jesus, né, o próprio Filho de Deus, foi quem selou esta última e tão importante aliança por nós e para nós, para que fôssemos salvos. Amém? Então, esta é a nova aliança, onde o Senhor Jesus, né, fez um pacto com seus discípulos e através deles com toda a humanidade para cumprir essa aliança. Amém? Por quê? O homem havia quebrado a primeira aliança com Deus quando ele caiu. Aí quando veio a aliança com Moisés, foi justamente para continuar mantendo o homem no plano de salvação até Jesus voltar. E agora Jesus veio então para cumprir a aliança que Deus fez com Adão, amém? E para cumprir também a aliança que ele fez com Moisés. Por quê? Porque a partir deste sacrifício de Jesus aqui, quando ele ceiou com os seus discípulos, que ele pegou o cálice e disse: Este é o meu sangue que vai ser derramado por vós, que será derramado por vós. Quer dizer que quando este sangue fosse derramado, a aliança antiga
não valeria mais. Em que sentido? Não haveria mais necessidade de derramamento de sangue. Cordeiro de Deus, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, como diz o apóstolo Pedro, imaculado, incontaminado, seria sacrificado para perdoar os nossos pecados. Amém? Então, esta aliança é onde nós estamos hoje, né? Nós que vivemos nessa época, aqui nós estamos debaixo dessa aliança, com a bênção das outras, como eu já falei. E nesta aliança aqui, né, Jesus, através desse sacrifício que ele fez, ele perdoou os nossos pecados e nós saímos da morte eterna que Adão trouxe para o mundo e fomos para a vida eterna. E hoje nós temos, né, se recebermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos a garantia da nossa salvação e da nossa eternidade. Amém? Então nós vemos aqui nessa aliança também que Deus tem um compromisso com a nossa eternidade, com a nossa vida, com a vida eterna, não é só com a vida dessa terra não, mas com o nosso espírito, que quando nós partirmos dessa terra, ou se Jesus voltarmos, nós não seremos condenados, mas nós passamos da condenação para a vida. Amém? Glória a Deus. Então, para a gente concluir essa mensagem, né, aquilo que foi pregado semana passada, que está sendo pregado hoje, para que você entenda. E se você perdeu essa mensagem, ela está aí no canal, né, do YouTube, ela também está aí no Facebook. Então, assista para Deus continuar falando com você, amém? Para você compreender melhor este texto, né? Se Deus tem compromisso com a sua criação, se ele tem compromisso com a salvação da humanidade, né, quando Adão pecou, que ele prometeu a semente da mulher, que é Jesus. Se ele tem compromisso em cuidar da humanidade, né, depois do dilúvio. Se ele tem compromisso, né, com todas as famílias da terra por causa de Abraão. Se ele tem compromisso com o futuro da humanidade, né, prometendo que um dia Cristo vai se assentar no trono de Davi, que ele vai governar o mundo. Se ele tem compromisso com a nossa eternidade, mandando Jesus para nos salvar. Irmão, se ele tem compromisso com tudo isso, 7 alianças, por que ele iria te abandonar e não iria cuidar de você neste tempo que nós estamos passando? Durante esta pandemia que estamos vivendo dias terríveis, dias difíceis, dias tristes, angustiosos, né? Dias realmente estressantes, que nós ficamos, né, sempre ali apreensivos, nunca sabemos o que vai acontecer. Se Deus até então, desde quando ele criou a humanidade, né, nesses milhares de anos, eu posso dizer, né, desde a criação do mundo até agora, Deus teve esse compromisso. Por que ele não vai cuidar de você? Amém? Então eu digo para você, irmão, Deus tem compromisso com você. Né? Coloca a mão no teu peito e diz: Deus tem compromisso comigo. Amém? Deus tem compromisso, Deus tem uma aliança com você. Glória a Deus. E a menos que você não queira ter compromisso com Ele, jamais Ele vai quebrar o compromisso dele com você. Paulo disse, né, que ainda que nós sejamos infiéis, contudo, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar quem ele é. E um dos atributos de Deus, né, das qualidades, das virtudes de Deus é a fidelidade. Então Deus não mente, Deus não falha. Amém? Glória a Deus, né? E do contrário, né, se você quer ter um compromisso com Deus, né, quer andar com Deus, Ele vai cuidar de você, Ele vai te abençoar, Ele vai te proteger, Ele vai suprir a sua necessidade. Tem pessoas que eu converso, né, que falam para mim: pastora, né, a gente está vivendo cada dia com Deus, Deus cada dia está provendo, Deus cada dia está cuidando, a gente não sabe o que vai acontecer no outro dia, mas Deus vai lá e Deus faz, Deus vai lá e Deus abençoa, Deus vai lá e Deus abre uma porta, Deus vai lá e Deus prepara uma situação boa, amém? Porque Deus tem compromisso com você. E lá em Hebreus capítulo 13, no verso 5, na versão atualizada também diz, né, no finalzinho do versículo, o Senhor falando: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais te abandonarei. Então, se Deus não vai te deixar, Deus não vai te abandonar, amém? Então você tem que acreditar, você tem que confiar e você tem que crer que este Deus que nós servimos,
Este Deus que nós pregamos, este Deus aqui, ó, que está dentro deste livro, que é o livro mais vendido no mundo, que é o principal livro de todos, que é o livro dos livros, que as pessoas, algumas não preferem não crer nele, mas eu creio. Amém? Eu creio e também você deve crer, né? Esse Jesus que está aqui nesse livro prometido desde o primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, logo no capítulo 3, e que termina lá no Apocalipse, no capítulo 22, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém? O primeiro e o último. Então esse Deus tem compromisso com você. Jesus deu o sangue dele para provar isso por você e por mim. Amém? Então agora eu vou orar por você. E Deus, né, vai te abençoar. Deus vai cuidar de você. Que essa palavra realmente venha trazer um ânimo no teu coração, venha te dar forças. Que você não se deixe abalar pelas circunstâncias, porque você tem um Deus poderoso que cuida de você. Você tem um Deus poderoso que te protege, um Deus poderoso que te ama, que nunca vai te abandonar, que jamais vai te deixar. Amém? Então coloca a mão no teu coração aí, eu vou orar por você agora. Senhor nosso Deus, diante desta palavra que é santa, que é verdadeira, que não mente, nós oramos agora e nós abençoamos cada vida que está nos ouvindo. Senhor, os corações que se encontram aflitos, angustiados, as vidas que estão oprimidas, meu Deus, em nome de Jesus agora. Se alguém está se sentindo desamparado, abandonado, Senhor, o Senhor acabou de dizer que não vai deixar, que não vai abandonar, que não vai desamparar. Então, em nome de Jesus, que essas vidas sejam tocadas, que o Espírito Santo agora enche esses corações, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê graça, que o Senhor abençoe mesmo cada vida, cada coração. Em nome de Jesus agora eu peço, Pai, abençoa, Senhor, cada servo teu com a tua palavra, com a tua bênção, com a tua força. Renova cada vida neste momento, cada lar, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço e eu te louvo. Amém. Meus amados, que Deus abençoe muito vocês, né? Que essa palavra entre no teu coração. Depois, se você puder, assista de novo, né? Medita nos versículos, compartilha essa palavra, principalmente com pessoas que você sabe que estão ansiosas, que estão depressivas, né? Que estão desesperadas diante de todo o cenário que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Que essas pessoas possam ter forças em Jesus Cristo para seguir em frente. Amém? Então agora o pastor vai ver quem está na transmissão e nós vamos orar pelos pedidos especiais também. Paz, meus queridos, boa noite. Eu queria aqui agradecer a vida um por um aqui dos irmãos. A Fátima, graças a Deus, o irmão Toninho, nossos queridos irmãos. Deus abençoe, viu? A Marley, a Cássia está com a gente, né, Cássia? Que Deus abençoe, viu? A Neide, Amém. Sérgio. Deus abençoe, Neide. Minha mãe também, a Sandra, minha né? sogra, Deus abençoe. Deus abençoe, agora há pouco estávamos juntos, né? Deus abençoe. Irmã Maura, Deus abençoe. Claudete Fonseca. Amém. Deus Que abençoe, benção. Cláudia. Ana Paula. Amém. Ana Deus Paula, abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe Um muito. pouquinho mais aqui. E a Cássia já comentei, né? Já comentou. Que benção, deixa eu ver quem Amém. mais aqui. Mas aqui, Alex Lopes, nosso querido irmão Alex Alex, também, Deus deu um abençoe, ok pra viu? gente. Glória a Deus. Renato da Zilma, Amém. Que Deus benção. abençoe, Zilma. glória a Deus. Amém. Irmãos meus, temos alguns pedidos de oração Fala os aqui. pedidos, por favor. Ana Paula está pedindo oração para Isaac e a Dalva, que estão fazendo aniversário hoje. Amém. Glória a Deus. Isaac fez aniversário ontem Parabéns, e a viu? Dalva hoje. Deus Parabéns para abençoe vocês, viu, meus queridos? Glória a Deus. Deus os abençoe. Muito obrigada, Ana, por me lembrar, tá? Amém. Deus abençoe. Então, nós vamos orar pelos nossos aniversariantes, né? Beijo no coração para os dois. Amo muito vocês e não vejo a hora da gente estar junto de novo, né? E nós vamos orar também, se você tem algum pedido especial, né? Se você está enfermo e tem o óleo da unção aí, unge o teu corpo e nós vamos orar para Jesus te curar. Se é por alguém da tua casa, estenda as suas mãos, né? Interceda por essa pessoa, que Deus vai operar um milagre, amém? Se é alguém que não está na tua casa, pega lá uma peça de roupa ou pega um copo de água, né? Nós vamos abençoar e depois você dá para essa pessoa tomar, amém? Cremos num Deus que faz milagre.
milagres, irmãos. Cremos num Deus que restaura casamento, cremos num Deus que liberta filhos, cremos num Deus que restaura relações quebradas, cremos num Deus que abre porta de emprego, cremos num Deus que faz o sobrenatural, amém? E cremos num Deus que está nos protegendo no meio dessa pandemia. Então nós vamos orar por todos vocês. Senhor meu Deus, na tua presença agora, eu coloco diante do Senhor, em primeiro lugar, os nossos aniversariantes. Abençoa Jesus e Isaac, abençoa nossa irmã Lindalva. Pai, nós te agradecemos muito por estes 2 servos de Deus que são fiéis à tua casa, que o Senhor dê muitos anos de vida, muitas felicidades, que a graça do Senhor esteja sobre suas vidas, sobre suas famílias, que eles tenham tido hoje um dia muito abençoado, um dia feliz, no seu aniversário, e que o Senhor continue dando, Pai, mais e mais a tua graça. Também oramos, meu Jesus, por todos os pedidos especiais. Senhor, pessoas que neste momento se encontram enfermas, que em nome de Jesus recebam a cura, recebam a libertação de toda enfermidade. Senhor, pessoas que estão enfermas na sua alma, na sua mente, em nome de Jesus agora, que o sangue de Jesus cubra essas vidas, Pai. Senhor Jesus, nós abençoamos aqueles irmãos que se encontram desempregados. O nosso Deus tem poder de abrir portas, o nosso Deus tem poder de operar milagres. Nós também abençoamos, Senhor Jesus, os lares, as famílias, os casamentos, que o Senhor restaure, que o Senhor liberte os filhos, meu Deus, e todos aqueles que estão presos em vícios. O Senhor, nosso Deus, é poderoso e maior do que essas coisas, e nós cremos que o Senhor vai libertá-los, Pai. Deus, pessoas que agora estão sendo colocadas diante do Senhor em oração, suas famílias, suas vidas, seus lares, o nosso Deus tem poder para fazer grandes coisas, e nós declaramos agora a bênção, o milagre, o sobrenatural, em nome de Jesus. E especialmente também, Senhor, quero abençoar nossa pastora Regina. Te agradecemos, meu Deus, pela vida dela. Ela voltou a pregar a tua palavra. O Senhor recebe toda a glória e toda a honra, e nós continuamos intercedendo para que ela se recupere completamente, plenamente, que a obra maravilhosa que o Senhor já começou a fazer na obra dela, o Senhor aperfeiçoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. E nós vamos parando por aqui hoje, amém? Mas no domingo de manhã nós temos aula de escola bíblica. Domingo nós vamos ter aula online, amém? Vamos estudar Josué, tá? Não vai ser aqui no Facebook, mas vai ser postado no YouTube, que a aula vai ser gravada. Então nós vamos ter a aula no YouTube, e aí depois também, posteriormente, o pastor coloca também no Facebook para vocês terem acesso. Se der tempo, já no domingo a gente posta nos dois, tá bom? E nós vamos estudar então o livro de Josué, que nós começamos a estudar os livros da Bíblia ano retrasado na escola bíblica, e esse ano nós estamos no Velho Testamento, que nós começamos pelo Novo, né? Esse ano estamos no Velho e nós já estamos no livro de Josué. E Deus vai abençoar muito a tua vida e vai falar ao teu coração, amém? Então não perca às 9 da manhã nossa aula. E à noite nós teremos o nosso culto online no canal da IEQ Sede Hortolândia. Nosso pastor estará pregando às 18 horas. Mas se você quer participar dos cultos, no sábado, das 2 às 4 da tarde, nós teremos ali a retirada das cestas básicas para as famílias credenciadas, a doação das cestas básicas, né? Você que pode abençoar, né? Vai lá buscar sua pulseirinha e já doa também o seu alimento. E a retirada das pulseiras para os 2 cultos do domingo. Por quê? Como agora ampliou a capacidade dentro da igreja, então vai caber mais pessoas, então o pastor transformou os 3 cultos do domingo em 2. Então vai ser um culto às 9 da manhã e não mais às 8 e nem às 10, e um culto das 6 que ainda vai continuar. Então você pode ir lá no sábado, retira sua pulseirinha e vamos cultuar ao Senhor no domingo, amém? E você que não pode participar dos cultos porque ainda é do grupo de risco, né, do grupo que está limitado às atividades sociais,
Então você não perca o culto online às 18 horas. E que Deus abençoe a todos, que vocês tenham um ótimo final de semana abençoado, que Deus dê o melhor para a vida de vocês, né? Desejamos toda sorte de bênção sobre vocês. E semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ter um ótimo testemunho aqui para contar, amém? Mas eu não vou falar nada não. Semana que vem eu conto. E na próxima semana também já avisando, na sexta-feira, segunda nós vamos ter culto online, quarta nós vamos ter culto online. Sexta-feira nós vamos abrir um link lá no grupo do WhatsApp e acho que dá para mandar no Facebook também, né, pastor, o link, né? E vai ser colocado também aí no Facebook. Nós vamos fazer um encontro virtual, amém? Ao vivo, tá bom? Só que para isso tem que ter o aplicativo do Google Meet. Nosso encontro será às 19 horas, amém? Então aí você tem que ter o aplicativo do Google Meet, que você baixa lá no Play Store e por ele você entra na nossa reunião. A gente dá o link, você clica e você entra na reunião e vai ser bênção, tá bom? Pra gente matar a saudade, vai ser algo rapidinho. Nós vamos ministrar uma meditação da palavra de Deus, vamos louvar e adorar ao Senhor e vocês serão ricamente abençoados para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês e até domingo. Beijo no coração e a paz.